Olá, amigos, estamos de volta aqui na nossa TIM TV, no programa Pense Nisso, programa que diariamente acontece aí na sua TV, sempre abordando assuntos do seu interesse. Estamos no ano de 2020, 2020 é um ano de eleição, e esse ano você vai ser muito importante para mudar aí o destino da cidade, do estado, do país. Teremos eleições para prefeitos e também vereadores. Daqui a pouquinho vamos abordar esse assunto. Mas aproveitando, agradecendo a sua sintonia, a sua audiência, são quase 500 mil pessoas que acessam os canais 25 e 525 da NET Claro. Muito obrigado, estamos juntos e sempre prometendo aí uma entrevista muito especial para você. Assunto importante, personalidades também. E hoje vamos falar da nova legislação da Justiça Eleitoral brasileira. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores, como eu disse, em todos os 5.570 municípios do país. Cidadãos de 153 cidades com mais de 200 mil habitantes podem ir ao segundo turno em 25 de outubro, se nenhum dos candidatos receber a maioria dos votos. E cerca de 63 mil eleitores tomam posse, ou seja, 63 mil eleitos tomam posse em 2021, para representar a população nos poderes executivo, legislativo e municipais em um mandato de 4 anos. Como é que é a legislação atual? Como é que é essa legislação que rege o processo eleitoral? E quais as responsabilidades dos partidos e candidatos para esse pleito? Para falarmos sobre isso, um assunto importante para você que é candidato a vereador, a prefeito, no programa de hoje nós estamos trazendo a doutora Maíra Marchetti e também o Álvaro Xavier, que é operador de processamento em técnicas de sistema da Justiça Eleitoral. Atento nesse assunto, pense nisso e vamos cumprimentar e agradecer a participação de ambos aqui no nosso programa. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, Dirceu, de expor um pouquinho, falar dessa importante, até pelo ano de 2020, um ano eleitoral, importante mudança para a cidade e para os candidatos e partidos. Acho que vai ser bem produtiva o nosso encontro. Exatamente, nós agradecemos porque vai ser muito importante para aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado também ao Álvaro Xavier por ter aceito o nosso convite aqui para falar de um assunto tão importante hoje. Eu que agradeço, boa noite telespectadores. Tão esperado, esse assunto, que tem de 2 em 2 anos, e agora de natureza municipal, com todas essas mudanças, acho que a gente vai poder colaborar bastante. Bom, para vocês que estão nesse meio aí, a Justiça Eleitoral tem mudado muitos aspectos da legislação, nos últimos anos, Para quem acompanhou as campanhas eleitorais na época dos outdoors, dos jogos de camisa, dos panfletos que eram distribuídos, dos brindes, Dirceu? Brindes, as réguas, os... Jogo de camisa. Como é que fala lá? O limpador de unha, lixa de unha. Lixa de unha, cortador de unha. A coisa tem mudado nos últimos anos, E chegamos no momento atual aqui, 2020, que digitalizou toda a Justiça Eleitoral. É isso, doutor? Isso. Não só digitalizou, como judicializou tudo, Dirceu? Todos os atos agora, necessariamente não, eu diria obrigatoriamente, precisa da figura do advogado. Desde o acompanhamento da própria convenção, avançando um pouquinho no registro de candidatura, que agora é feito a partir de processo. É tudo através de processo, com sentença, com trânsito em julgado, com arquivamento do deferimento ou indeferimento ou subjúdice. Então, houve essa mudança. Antigamente, eu não diria nem tão antigamente, Álvaro? Sim. Há uns 10 anos atrás, o próprio partido tinha alguém da sua confiança, ia lá e registrava os candidatos. Ia com papel, com disquetezinho, era uma coisa bem, a gente hoje entende como arcaico, E a gente está passando por uma transição, Isso. E muito rápida. Essa judicialização e essa digitalização que está havendo no sistema
começando pela esfera de prestação de contas, se expandiu a toda a justiça eleitoral. Então é tudo muito rápido, tudo em tempo real, né? Tem toda uma... o eleitor ele já tem acesso logo nas primeiras horas às operações, né, às receitas, aos gastos, às empresas fornecedoras de serviço. Então, assim, quem imaginava há 10 anos, como a doutora falou, que isso aí poderia estar acontecendo, assim, de um nível de elevação tão grande, né, num curto prazo de tempo, né? Exatamente. E é importante também, porque nós estamos falando aqui para mais de 20 cidades do Vale do Paraíba, Litoral, Serra da Mantiqueira, né? E só em São José dos Campos nós teremos aí aproximadamente 10 candidatos a prefeito. Então são 27 candidatos a vereador, não são? Isso. Então, agora, com o fim da coligação, o partido vai poder lançar 27 não candidatos. Tem mais coligação. Agora, esse fim, antes eram 32 na última edição de eleição municipal, né? Devido à coligação que terminou, né, agora nas eleições proporcionais, né? Então agora o limite é de acordo com a população. Para São José dos Campos, que tem 714 mil eleitores, né, no último censo, né, ficou esse número de 27 candidatos por chapa. Então, se são 10 candidatos a prefeito, 27 candidatos a vereador, teremos aí 270 candidatos em São José dos Campos. E as demais cidades com seus candidatos também. Então, estamos falando aí em torno de 2 a 3 mil candidatos que nós teremos aqui nesse eixo do Vale do Paraíba, até mais. Então, é bom você que é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, atentar no assunto de hoje, porque isso vai lhe interessar muito. E com essa judicialização, se não fizer certo... Tem a penalidade. Exatamente. Né? Não é mais tão frouxo como era antigamente. Com certeza. É tudo muito sério. Desde o seu registro, quando você é escolhido em convenção, seu nome foi escolhido pelo partido, você foi lançado, foi deferido o seu registro de candidatura, você é um candidato, você tem uma personalidade jurídica, você tem um CNPJ e você tem que prestar conta de tudo que fizer na campanha. Álvaro, é a primeira vez que nós teremos o financiamento de campanha com recurso do Fundo Eleitoral em eleição municipal, né? Então, como está sendo aguardado isso por parte dos partidos? Olha, é um tema, um prognóstico que se faz hoje, né, do ponto de vista político, ansiedade. Por quê? Vamos comparar, Álvaro, dentro dessa sua resposta. Antes, nós estamos falando antigamente, né, dos outdoor, do brinde. Antes não tinha esse fundo partidário. Então, o fundo partidário ele sempre teve. Mas ele chegava nos municípios? Não, ele não chegava, raramente. É por dos grandes partidos que até então eram comissões provisórias, eles se tornaram diretórios. Então, o rito já é diferente, a forma de lidar é diferente. Né? Porque eu pergunto, porque muitos que estão nos assistindo aí, que são pré-candidatos em algumas cidades, né, pela falta de informação, ele pode dizer, bom, eu sou pré-candidato, eu tenho um recurso aqui no bolso, tenho um dinheirinho, vou gastar na campanha e vou me eleger. Ele pode, um recurso próprio dele, ele pode. O recurso próprio pode, e o recurso de pessoa física também pode. Né? Acontece que, só para esclarecer melhor isso daí, tem um fundo partidário, tá? Que serve para manutenção dessas siglas em todos os âmbitos federais, do estado e dos municípios. Como você disse, é difícil de chegar ao valor aqui. Mas quando chegava, é para o quê? Para atender a parte ordinária da coisa. Por exemplo, assim, a sede do partido, a conta de luz, a conta de água. E não se usava isso para campanha, era raro. Agora, o que estão fazendo? A União ela está liberando para os diretórios em âmbito federal e esses aí já estão fazendo, segurando, mas isso para em épocas de campanha desovar junto com o fundo eleitoral, que é um fundo criado de 2 milhões, aprovado agora recentemente, né, que foi polêmico pra caramba isso daí, que pode até ter um aumento. Nada impede de ter um aumento, se for observado que não vai atender, né, aos gastos de todos esses municípios, com todos esses candidatos. Né? Para se ter uma ideia, Dirceu, na eleição de 2016, o valor de candidato a prefeito no limite máximo de campanha chegava a ser 1.600.000. Com o índice do IPCA, que é o índice que se contabiliza para efeito de rever esse valor para 2020, foi para 1.900.000. E para candidato era 160 mil, foi para 190 mil.
Candidato né? a vereador, Candidato no a caso. vereador. Então, quer dizer, esse gasto, você pensa assim, para fazer uma campanha eleitoral, se você somar tudo, por exemplo, 27, é lógico, evidentemente, que não vai vir Vira o teto para pra todos, né? Mas se você for levar em conta que esse valor pode vir no limite máximo, você vai ter quase 7 milhões, que é o valor máximo para o candidato a prefeito na eleição majoritária, como para os 27 candidatos à eleição proporcional. Somando tudo, chega até 7 milhões. Que eu acredito que, por exemplo, municípios muito grandes como São Paulo, eu acredito que possa vir a ter. Né? E essas grandes metrópoles, São José dos Campos, né, outras cidades, Campinas, a região de Santos, eu acredito que vai explorar um pouco mais até próximo desse limite. É Então, importante, Dirceu, acrescentar ao que ele falou, que não é obrigatório o fundo eleitoral e o fundo partidário chegar até o candidato, aquele que foi escolhido em convenção e tem o seu registro deferido. Isso daí é uma autonomia do diretório estadual em distribuir esse valor. Então, pode ser que ele não tenha interesse em alguma cidade que não tem representatividade. Então, isso daí é muito pessoal. Não necessariamente São José vai receber o teto para todos os candidatos. Pode vir, se tiver um partido com maior representatividade, vem um limite e ele faz a distribuição, que não precisa ser igualitária também. Isso daí... Mas há uma fiscalização lá de cima em relação a esse dinheiro que vem chegando. Para tudo. É tudo. Isso tudo é fiscalizado. algo que a gente gostaria também de falar da fiscalização. Essa aí, o critério, a rigorosidade que vai ser visto é como nunca ninguém viu, principalmente em São José dos Campos. Pode ter certeza disso. Né? Nessas plataformas tem um portal de transparência, onde, como eu já comentado, onde todo mundo vê tudo, principalmente a justiça eleitoral. Né, com o Ministério Público Eleitoral, que vai fiscalizar isso. Então, quer dizer, tem as prestações de contas parciais. Então, está entrando ali em tempo real. O cara está com a lupa ali, vendo tudo isso. Então, imagina-se como que vai ser a primeira edição. Os sistemas são integralizados. Tem a da Justiça Eleitoral, Receita Federal Banco Central. e Banco Central. É uma Usa malha. todas as informações em um único sistema. O candidato ou qualquer munícipe ou qualquer eleitor pode entrar no site Divulga Candi e ver a foto do seu candidato, o quanto ele recebeu, porque quando entra algum dinheiro de doação ou de arrecadação, qualquer forma de arrecadação, recurso, né? qualquer recurso na conta do candidato, imediatamente ele tem que informar a Justiça Eleitoral. Mas esse candidato a vereador de uma cidade do Vale Histórico, uma pequena cidade do Vale Histórico, ele é candidato a vereador, ele tem ali ele tem direito de ter uma verba do fundo partidário? Claro. Menor que Direito, seja? sim, o partido tem. E para chegar até ele, esse valor? Então, isso aí vai acontecer da seguinte forma. Por exemplo, quando o valor for disponibilizado pela União, cada sigla vai fazer a proposta de ver como isso vai ser rateado em conformidade com o seu estatuto, com o seu interesse. Então, lá ele vai vir em forma de cascata, fracionadamente, até chegar aqui no município. E o município, ele vai ter autonomia também dele de fracionar para os seus 27 candidatos, no caso, né? Então, assim, eu posso dar para o candidato A tanto, porque pelo que eu vejo, ele tem mais potencial né, na região dele, uma figura mais pública, e ele usa do critério dele para distribuir isso. Mas sempre respeitando o teto determinado pela legislação. O diferencial vai ser que o colega dele, que também é de outro bairro, mas que se conhece no cenário político, todo mundo conhece todo mundo, ele vai ter acesso. Poxa, mas peraí, mas o candidato C, mais do que eu, por que o partido deu? Aí o partido ele vai ter que dar explicação, olha, porque ele tem mais publicidade, porque ele, né, é uma figura mais reverente, tem mais chance. Pô, peraí, por que você não falou isso no começo? Então aí vai ter que ter um acordo aí entre os partidos e seus candidatos. Legal. Assunto interessante aqui no nosso Pense Nisso de hoje, estamos falando sobre a nova legislação eleitoral. Estamos recebendo aqui a doutora Mayra Marchetti e também o Álvaro Xavier, ele que entende muito aqui, depois ele vai falar sobre isso, operador de processamento em terminais de sistema da Justiça Eleitoral. Você está entendendo? Sabe o que é isso? Nem é bom saber, deixa na mão dele. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui no Pense Nisso na TIC TV. Até já.
jornal ADC News, distribuído nas indústrias de São José dos Campos e região, está com uma parceria inédita com a Prev Fácil e oferece aos trabalhadores em geral a consulta previdenciária gratuita. Eu estou hoje aqui com o Marcelo, que é consultor da Prev Fácil, e vai falar um pouco mais para vocês de como funciona essa consulta previdenciária gratuita. A nossa consultoria ela é totalmente gratuita. Desde o início do processo até o término dele, todas as fases elas são gratuitas. Somente na concessão do benefício, quando o cliente efetivamente conseguir sua aposentadoria, é que nós cobramos os nossos honorários. Serviços que a Prev Fácil oferece é aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio-doença, pensão por morte, o LOAS, tanto aquele com amparo ao idoso e também para o portador de deficiência física, e também a revisão de benefício. Sim, como nós dissemos, a consultoria ela é totalmente gratuita e a Prev Fácil ela já está pronta, ela já absorveu todas as informações com respeito à mudança das novas regras de aposentadoria. A Prev Fácil ela já está há quase 20 anos no mercado. Hoje nós temos mais de 25 mil clientes ativos, sendo que dentro desse tempo quase 15 mil concessões, ou seja, quase 15 mil pessoas alcançaram a sua aposentadoria. E só nesse ano, mais de 1.187 pessoas já conseguiram o seu benefício. E quem tiver o interesse da nossa consultoria gratuita, pode nos contatar pelos números 12 3600 8091 e o WhatsApp 98222 0357. E também podem acessar o nosso site, que é www.prevfácil.com. Pensou em aposentadoria? Pense em Prev Fácil. Muito bem, estamos de volta aqui na Think TV, no nosso programa Pense Nisso, hoje com um assunto interessante, 2020, ano de eleição municipal, eleição de vereador, prefeito. E para você que é candidato, precisa saber como é que está e como é que vem sendo trabalhada essa nova legislação eleitoral. E por isso nós trouxemos aqui no programa de hoje a doutora Maíra Marchetti e também o Álvaro Xavier, que é operador de processamento terminais do Sistema da Justiça Eleitoral. Tudo isso, Álvaro? Parece que é uma coisa muito complexa, mas é uma coisa um pouco mais simples do que todo esse monte de palavras. Na verdade, essa digitalização, essa modernidade da justiça eleitoral, ela passou a ter terminais, né, de sistemas do qual você faz essas operações. Então, para contas anuais, existe uma SPCA que o contador faz, que é a manutenção mensal, que depois você entrega como se fosse uma declaração de imposto de renda, e tem o SPCE, que é um sistema de processamento de contas eleitorais. Esse aí é um pouco mais complexo. Eles se cruzam de informação. Tem o Candex, tem os sistemas de registros, todos isso você faz por plataformas via computador. Como eu disse, não tem mais aquela coisa de disquete, de papel, que assina, entrega lá, acabou. Isso aí a gente, graças a Deus, evoluiu, disse bastante. Bom, nós estamos conversando com dois especialistas em legislação eleitoral, a Maíra Marchetti, doutor, e o Álvaro Xavier. Eu gostaria que vocês conversassem aí com o nosso telespectador, doutora Maíra, em relação àquele que está nos vendo, está na sua cidade, é presidente de um partido, né? Tem um diretório partidário lá e já está se preparando para a eleição que está por vir. Qual a orientação que vocês poderiam dar para esse dirigente partidário? Olha, é muito importante que o presidente do partido, né, e os membros e o tesoureiro, eles se comuniquem, primeiro de tudo. Tem que haver uma comunicação entre eles, por quê? Porque na época de campanha vai unir candidatura, finanças e a campanha em si. Então, isso daí é necessário que haja esse engajamento até para a escolha dos candidatos, enfim, para o partido solidificar e fazer uma boa campanha. Em segundo lugar, contratação de pessoas especialistas no ramo eleitoral, advogado e contador,
e o administrador financeiro também são os 3 representantes mais importantes numa campanha eleitoral. Não desmerecendo a coordenação da campanha, o cabo eleitoral e até mesmo o candidato. Mas se esse pilar dos 3, advogado, contador e o representante financeiro, não estiverem sólidos, alinhados, a campanha não atinge o objetivo que eles esperam. Até porque acaba a campanha, cada candidato vai para sua casa, uns alegres, outros descontentes, né, com o resultado, mas a prestação de contas do partido continua. E ele tem que prestar conta de tudo que ele fez durante o período eleitoral. Então, eu creio que esses sejam os pontos mais importantes de uma boa campanha eleitoral. Eu até também acho essa harmonia entre esses profissionais é tão importante, Dirceu, que a gente estava sempre acostumado, você estava falando de como era antigamente, também tinha chama lá o advogado, acabou. Não é chamar lá o advogado. O advogado ele tem que ali estar todo o tempo, durante o período de campanha, fazendo as coisas acontecerem. Sai da mão dele todos os atos. Sai da direção partidária, da coordenação de campanha e do advogado que está ali. Então, assim, ele está ali atento a tudo, ele caminha junto com a campanha. Né? E essa harmonia, ela vai além disso. O contador ele tem que necessariamente ter conhecimento jurídico. As resoluções elas saem todas agora. E é uma parafernália de coisa, aquele esparso, a resolução número tal. Então ele tem que ter conhecimento jurídico. Então é bom que ele esteja alinhado com o advogado. E, por sua vez, o advogado ele tem que ter conhecimento contábil também. Porque matéria de direito eleitoral tem coisa contábil. Prestação de contas. Questão econômica com o advogado. Tudo que está acontecendo no cenário durante o período de campanha, o advogado tem que estar sabendo, porque lá na frente, se der algum problema na prestação de contas que é via processual, ele já está ali, ele já sabe, ele caminhou junto com a carga, ele sabe onde identificar o erro. Não vai precisar contratar um advogado, contar a história para ele, né, doutora? E, por fim, às vezes ele acaba ficando confuso. Nem entendendo. Porque o tempo é curto, 72 horas ele tem que dar contrata um advogado lá de São Paulo, né? Geralmente, como a gente sempre viu isso aí. Cada aqui em São José não tem advogado eleitoral. Então é assim, tem que ter o seu corpo jurídico participando ativamente junto ali da campanha. Tem que fazer parte da comitiva esse organismo técnico, que é jurídico, que é de processamento e que é contábil. Eu gostaria de saber da doutora, quem são os pré-candidatos? Porque nas eleições passadas havia até um temor de falar que era pré-candidato, né? Antigamente não podia se hoje titular. Pode, e quem são esses pré-candidatos? Os pré-candidatos são aqueles eleitores, munícipes, filiados a algum partido político com intenção de se candidatar. Ele ainda não foi escolhido em convenção, até porque o prazo não se abriu ainda, né? O prazo é de 20 de julho a 5 de agosto. Isso. Todos que têm pretensão até a convenção. Até a convenção. Eles podem se intitular como pré-candidato. Eu posso, você pode, todo mundo pode se caracterizar como pré-candidato se eu tenho intenção. Mas na convenção ele será escolhido. Deixa de ser pré. Mas antigamente já não podia falar. Não podia por quê? Porque caracterizava uma campanha antecipada. Isso é vedado. Não pode fazer campanha eleitoral antes da data. Bom, nós temos aqui o programa Pense Nisso, ele vai ao ar diariamente às 10 da noite, temos reprise durante o dia, como nós estamos fazendo agora. Eu vou poder trazer aqui no programa os pré-candidatos a prefeito e a vereador até a data da convenção? Até o período que se abre prazo para a convenção. Pode. Período que abre o prazo. Isso, exatamente. Tendo em vista, Dirceu, que algo que está acontecendo que as pessoas às vezes elas falam, caramba, tá desse jeito, tá. Antigamente tínhamos 3 meses, eram 90 dias de campanha, aquela coisa que ninguém mais aguentava, né? Quem não gosta de política odiava isso, quem gostava adorava, porque é bastante tempo, né? Já que eleições é de 2 em 2 anos, aí depois passou para 45. Isso de 2012 a edição de 2012 era 90 dias, 3 meses. Na de 2016, a metade, 45 dias. E essa agora, 35 dias.
Então, quer dizer, reduziu. Para quem não gosta, o que é triste, né? Porque o cidadão deveria ficar mais inteirado, interagir principalmente com política, agora são só apenas 75 dias. Mas ele não pode mais fazer comício em cima de caminhão? Não pode mais. Nem o caminhão lá, como é que é o caminhão? O trio elétrico também está vedado, não pode mais, até antes podia um trio elétrico, o cara podia falar alguma coisa lá com caixa de som, está vedado também. Então teve suas alterações aí. Né? Essa questão, só complementando, da convenção, Dirceu, cada partido faz na sua data. Então por isso que já fica dentro do período de julho a agosto. Isso. De 20 de julho a 5 de agosto. Feito a convenção, ele já foi escolhido, o registro dele já vai ser efetivado através de processo. Aí é uma outra legislação quanto à divulgação. O sistema de registro, aí começa o sistema de registro. Você protocolou a ata, né, da convenção. Essa ata você já tem que também estar inserindo num sistema chamado Candex, que é um desses sistemas que você falou, nossa, que nome complexo. E aí a Justiça Eleitoral vai efetivar esses candidatos, oficializando eles e tornando eles personalidade jurídica. Isso é importante, por quê? Porque ele vai dissipar, ele vai expirar essa natureza jurídica dele no momento em que se encerra a eleição. Então, o que acontece? Se a eleição acabou, ele passa a ser pessoa física. Então, qualquer tipo de multa ou valor que ele tem que devolver para o Tesouro Nacional, ele vai ter que tirar do bolso dele. Porque ele não vai ser mais personalidade jurídica. E ele já devolveu uma eventual sobra de campanha, de um dinheiro que ele pudesse vir a ter para pagar. Agora, se ele não tem, ele vai ter que dar conta disso daí. Bom, nós estamos falando aqui para grandes cidades aqui do Vale do Paraíba e cidades menores também, né? Agora, como é definido o número de vereadores de cada município, doutora? Então, é por número de eleitores. Tem uma regra na legislação de 100 até 100 mil, tantos candidatos. Para São José dos Campos, nós só trabalhamos aqui em São José dos Campos, nós não temos municípios menores. Mas podem trabalhar para os outros municípios também. Sim, com certeza. Não são todos os municípios também que estão digitalizados. Tem muito município que ainda é processo físico. Então, São José dos Campos teve 32 candidatos 32 na eleição passada. 32 na eleição passada, Agora mas com a coligação. Agora são 27. Agora são 27. Chapa pura, né? Chapa pura, Então, nas outras cidades aí, teoricamente... É proporcional. Tem que ser proporcional. Tem a tabelinha de acordo com o número de eleitores. Bom, aí o sistema continua o mesmo, né? O sistema continua o mesmo. A Justiça Eleitoral está falando que vai agora, na data, eu estava vendo no calendário eleitoral, não me recordo qual será a data que ela vai divulgar isso aí. Mas a gente já antecipou, fazendo um estudo sobre isso, vai ser usado o valor, a população de cada cidade. Tá certo? Então, que chega-se perto dos 714 mil, como eu falei, do censo demográfico último que se teve nesse município. Então, em cima disso, foi tirado 27. Então, cada município vai ter sua respectiva representatividade de número de candidatos. Tá? A gente, inclusive, passou longe de uma quantidade maior e longe de uma quantidade menor. Então, assim, para fazer uma projeção se aumentaria ou não o número de candidatos por chapa, né? Legal. Nosso Pense Nisso de hoje, falando sobre a legislação eleitoral com a doutora Maíra Marchetti e também Álvaro Xavier. Programa que está sendo muito interessante para você que é candidato, você que é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito na sua cidade, né? E muito importante também para o eleitor. O eleitor ele tem que acompanhar e fazer uma coisa só. Você não tem compromisso com legislação eleitoral, com advogado, não tem compromisso também com contador, nada. Você só tem o compromisso de votar certo, não é verdade? Então, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Pense Nisso, falando mais sobre esse assunto que é muito importante, muito interessante para você. Até já. O Rima é uma escola bíblica transformadora. 2 anos de curso com 3 aulas por semana, professores experientes e material didático exclusivo das 24 matérias.
A palavra em você mudará tudo. Venha conhecer o Rema. Muito bem, estamos de volta aqui na Think TV, no nosso Pense Nisso, hoje falando de legislação eleitoral. Você sabe, 2020 você vai ter aí na sua cidade eleição para prefeito e também para vereador. E você que é candidato, é pré-candidato a vereador, tem que ficar sintonizado aqui nas explicações da doutora Maíra, do Álvaro Xavier, sobre o procedimento que você deve ter, que o seu partido deve ter para essas eleições de 2020, para depois não ter aborrecimento, né? De repente faz errado, é eleito e aí não pode assumir porque houve uma falha ali no meio do caminho, né, doutor? Exatamente. Tem que estar tudo alinhadinho, desde o registro de candidatura até a entrega da prestação de contas, para não ter problemas, né? E começar o candidato eleito, o seu mandato aí tranquilamente. Temos algumas perguntas aqui, começar pelo Álvaro. Os candidatos a prefeito poderão formar coligações com outros partidos para disputar as eleições? Poderão. Na eleição majoritária você pode fazer coligação todo o tempo. Só mudou a proporcional, no caso aqui do município dos vereadores. O partido deverá reservar a cota mínima de 30% para as mulheres. Está proibida a candidatura avulsa, ainda que a pessoa seja filiada a algum partido? Exatamente. Isso aí. Quem registra a chapa de candidatos é o partido. Tá. Então 30% mulheres, né? Você imagina que, por exemplo, são 27 candidatos, vai ter 30% mulheres, então esse quinhão proporcional que vai vir para esse município aqui, ele vai ter que colocar esse valor, esse 30%, nas candidatas mulheres. Que, lógico, evidente, são menores, são 30%. Né? E desse valor, se não for usado, vai devolver para o Tesouro Nacional e o dinheiro volta. Tanto para constituir a chapa, precisa de 30% de mulheres. E, inclusive, o dinheiro que supostamente, se o partido tiver condições de receber de fundo eleitoral, também tem essa cota para mulheres. 30% tem que ser investido nelas. É até uma forma de incentivo. Foi feito para isso, na verdade, né? Para incentivo. E esse caso que nós acompanhamos aí a nível de Brasil, as candidatas laranja, seria para usar esse fundo partidário? Isso aconteceu agora na primeira edição com esse sistema de financiamento de campanha. Né? Então você já viu que ele já teve essa forma fraudulenta de usado porque foram condenados, né? E não foi bem usado, colocaram candidatas mulheres laranjas. Dessa vez vai ter que o bom uso vai ter que ser, aliás, o próprio eleitor no portal de transparência, ele vai ver os gastos de campanha e vai ficar evidenciado. Por exemplo, nessa eleição que teve, a última eleição de 2018, foram candidatos que usaram um dinheiro assim exorbitado e teve um voto irrisório, um valor, coisa de 100 votos. A família da pessoa votar, gastou não sei quantos mil de dinheiro para a campanha e teve um número insignificante de votos. Mas aí tinha alguma mutreta por trás. Tanto que foram condenadas, né, pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional. Tá. Agora, quais são os limites de gasto na campanha, doutora? Então, isso daí também é através de legislação. Ainda não saiu o valor, mas nós temos uma projeção com base no outro ano. O Álvaro até fez o cálculo, né, pelo censo, pelo IPCA, que é o índice, e ficou em torno para prefeito em 1.900.000 e no caso de vereadores o teto é 190 mil. Exatamente. É claro que pode ser que haja alguma alteração nisso, mas é já uma prévia. O IPCA é índice comercial de inflação, então é de consumo. Foi até curioso isso, é o bem comercial, você está comercializando, ou seja, como se estivesse comprando. Mas sai através de legislação. Exatamente, também. Vai sair uma tabelinha certinha. Isso é uma projeção que a gente está fazendo. Que nós fizemos já para poder... os partidos já saberem quanto que eu vou ter de verba, de receita, para eu poder fazer gasto. Até para poder trabalhar melhor, né? Para poder saber como você vai usar esse dinheiro.
né? Essa é a parte mais difícil, porque assim, tem as fontes que você... Não tem falando onde você pode, mas tem falando onde você não pode. São as conhecidas fontes vedadas. O que sai dali você não pode. Tá certo? Então assim, e você também não pode alegar que você desconhecimento. Por exemplo, uma fonte vedada, arrecadação é recurso de empresas. Não pode receber dinheiro para campanha política. Exatamente. De empresas. Antes podia. Antes podia. Mas acho que é desde 2016, eu acho que já mudou. Só pessoa física pode... Só pessoa física, só que tem um porém ainda. Não é qualquer valor. Tem que ser 10% do imposto de renda dele da receita anterior, do ano anterior. Não é, eu tenho um colega que ele tem bastante dinheiro lá, ele vai me emprestar para financiar minha campanha. Pera lá, o imposto de renda dele permite que ele faça essa doação nesse valor? Tudo isso tem que fazer um estudo antes de o dinheiro cair na conta. Exatamente. Porque depois que caiu na conta, você tem que explicar. Por isso. Se ele juntar vários colegas, pode. Mas agora, com o financiamento de campanha, quem que vai querer pegar? Porque assim, você pega o valor de 10% e você vai envolver Receita Federal e você vai poder ser chamado lá para poder prestar esclarecimento de alguma coisa, na malha, do leão e partir. Peraí, vai ter financiamento de campanha. É dinheiro público que está ali vindo para fazer campanha. Né? Então, eu não estou entendendo isso. Explique melhor aí, acho que talvez você também não está entendendo. Ou então a minha cabecinha não chegou lá. Por exemplo, um candidato a vereador de uma cidade, né, ele faz uma projeção de que ele vai gastar na campanha lá 30 mil reais, por exemplo. Ele tem uma empresa que pode ajudá-lo, já não pode mais. Não pode. Não pode. O empresário não pode. Não, o empresário... Né? A pessoa física do empresário pode, de acordo com o imposto de renda do ano anterior. Sim, isso. Se ele pode financiar, doar 10% do... Então, esse empresário, como pessoa física, pode dar para esse pré-candidato a vereador... Pré-candidato, não. Ele só pode, a partir que ele... registrado, CNPJ e conta aberta. Legal. Então, ele já é candidato a vereador e esse empresário, como pessoa física, deu a ele 15 mil reais dentro da legislação. Depois o cara vai ter que se desenrolar lá, porque 15 mil reais, ele tem que ter tido uma receita bruta no ano anterior, superior a isso. 1 milhão e 500 mil. O empresário. Legal, ele tem. Está provado que ele tem, então ele deu 15 mil reais na mão desse candidato a vereador, que precisa de 30. Ele vai ficar esperando mais 15 mil do fundo partidário. Vai chegar na mão dele esses 15 mil? Não, isso daí Talvez é outra coisa. Não existe critério para isso. Né? O diretório lá estadual... Mas você não tem o direito de ser candidato? Não tem o direito de ser candidato. Se ele é candidato, cada um vai receber o seu limite máximo, explode tudo. Ele pode gastar até aquele limite, mas ele não... Mas o dinheiro do fundo partidário? Então, ele vai vir fracionado em conformidade com o interesse dos diretórios superiores. Por exemplo, o diretório estadual vai injetar quanto aqui nos partidos aqui da região? Né? Em conformidade com o interesse deles. Então, quanto que ele tem, por exemplo, Dirceu? Quanto que ele vai ter? Por exemplo, em conformidade, ele vai ser já rateado com a representação do Congresso. Quem teve mais votos no Congresso vai ter. Então tem partidos aí, o PT, o PSL, vão ter um valor maior para distribuir. Partidos menores tem já uma escala, tá, desses valores aí percentuais. Tá, em percentuais. Então, e vai inclusive já convertido já em valores mesmo, já fizeram todo esse planejamento, aí já se sabe quanto que vai ter. E isso do fundo eleitoral, tá? Fora do fundo partidário, que cada partido já tem o seu lá separado, que é o valor que é para ser usado anualmente, como foi dito no bloco anterior, para questões ordinárias, que você também pode usar para fins eleitorais. Tá? Então daí ele potencializa o gasto caso necessite de mais dinheiro. Eu pergunto ao senhor, num país cheio de corrupção, tentando sair dessa corrupção toda, aquele dinheiro, que são milhões, né? Sim, milhões. Sai de lá e chega na base? Ou não? Ou ele para no meio do caminho? Isso aí a gente... Porque o que acontece? Sempre isso no Brasil sempre teve, sempre existiu. O caminho que a Justiça Eleitoral está tomando é um caminho, na nossa visão, né, Maíra, bom, porque assim vai ser muito mais fácil você filtrar
né? Coisas dessa natureza, destino de verbas que não foram declaradas, A Caixa transparência, 2. a transparência. Caixa 2 nas campanhas eu acho que é o mais funcional nas edições, né? Vai ter uma limitação maior, vai ter um filtro melhor disso daí, né? Esse novo método de fazer campanha com fundo eleitoral. Até porque, o Dirceu, quando o dinheiro sai lá do União, entrou para nível federal, ele vai dando registros até chegar naquele candidato. Então, por exemplo, o partido do Diretório de São Paulo se habilitou e recebeu uma verba. Tanto a nível federal quanto a nível estadual, Estado de São Paulo, vão ter essa informação no sistema interligado. Bem transparente. Bem transparente. Você vai ver o dinheiro correndo. O candidato lá, o Joãozinho, que foi candidato lá, de onde veio o dinheiro dele? Se você for pegar lá na ponta, vai vindo desse diretório municipal, que veio desse diretório estadual, que veio do diretório federal de Brasília, que é o dinheiro da União. Então, assim, tudo vai cruzar, todas as informações se cruzam. E nós, eleitores, podemos acompanhar tudo isso. Acompanhar no site. Em tempo real. Em tempo real. Por isso que a gente fala da importância do advogado, do contador, estarem alinhados com o administrador financeiro. Porque assim que o dinheiro cair na conta, ele tem 72 horas para informar a Justiça Eleitoral que entrou aquele dinheiro e da onde veio. Não, porque ele emite cada candidato, recibo eleitoral. Cada candidato, né, doutora Dirceu, ele vai ter que ser obrigado a ter 3 contas. Ele vai abrir naquele período dele, pós-pré, que fala sua convenção, oficializou o registro, opa, ele vai ter que abrir o prazo e ele vai ter que abrir 3 contas. Uma conta de campanha, uma conta de fundo partidário e outra do fundo especial de campanha, que é o fundo eleitoral. Então, toda vez que ele for receber uma receita dessa no nome dele, vai vir de uma origem. E essas 3 se cruzam. E tem que vir na conta certa. Então você imagina 27 senão desaprova candidatos. A conta dele. Você imagina 27 candidatos com 3 contas. Você faz uma quantas contas são abertas por partido. Quer dizer, o partido tem que ter um advogado já em funcionalidade em tempo integral, atuando para todos. Não tem aquela, o candidato vai se virar com um advogado para fazer a pressão de coisa. Não. Acabou. Porque quem sai perdendo é o partido. Né? Não desista não, viu? Você que é candidato a vereador aí, pensar que essa moleza toda, vai lá no seu diretório, dá lá o seu nome, assina uma ficha, já é pré-candidato, não é nada disso. Está ouvindo aí o que eles estão falando? É muito complexo, é muito complicado, mas é um trabalho feito pela União, pelo governo federal, estadual, né, pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, para colocar ordem na casa. Tentar, tentar colocar ordem na casa. Então, não desista não, é complicado, mas peça aí a assessoria de conhecedores da legislação eleitoral, como a doutora Maíra, o Álvaro, né, para deixar a sua vida política regularizada, legalizada, e você não ter nenhuma dor de cabeça. Mas no quarto bloco nós vamos falar mais sobre isso aqui no nosso Pense Nisso na TIM TV. Até já. Para você que quer planejar toda a sua casa com móveis de qualidade, eu lhes apresento a Invicta Mobílias Personalizadas e já tem algo muito diferenciado no mercado. Conta pra gente, Tabata. Nós fazemos apartamentos a partir de 9.900. Esse apartamento com até 52 metros quadrados, a gente já tem algumas plantas, mas a gente consegue adaptar, fazer algo, e o bacana é que a gente consegue parcelar em 24 vezes. A gente tem os nossos projetistas, arquitetos, designers, a gente também tem engenheiro, a gente tem toda uma infraestrutura para recebê-los. E super fácil acesso. Fala o endereço pra gente. Rua Euclides Miragaia, 432, no centro daqui de São José dos Campos. E o telefone? 981578786. E o muito legal é que tem estacionamento na porta, facilidade aí pra você. Então vem pra Invicta, porque a sua casa vai ficar linda por um preço super baixo. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso
Pense nisso na TIC TV hoje, falando de legislação eleitoral. Para você que é candidato a vereador, candidato a prefeito nessas eleições de 2020, está vendo que a coisa é muito complexa, né? Mas, como disse aí a doutora Maíra e o Álvaro, você tem que estar amparado aí juridicamente para não ter dor de cabeça, fazer uma campanha legal, buscar seus votos, ser eleito, né? E dormir sossegado e festejar. Porque se não trabalhar direito, se deixar de lado essa retaguarda jurídica, você pode fazer uma festa hoje de comemoração de uma eleição e no outro dia perder o mandato, não é verdade? Exatamente. Não é isso? É importante que, e não só durante a campanha, né, a figura do advogado, que acompanhe desde essa fase inicial, dessa pré-candidatura, porque ele já deve... O candidato que está assistindo, ele já deve estar engajado em um partido, ele já deve saber que ele vai ser escolhido em convenção, né? Já claro, existe um calendário já também, existe um calendário, com datas que já estão passando, por exemplo, de pesquisas, já está aí também. Exatamente. Já, datas oficiais. E é importante que não só o candidato, como o partido, que é o maior interessado também, já comece a providenciar a base jurídica e contábil. Para não pegar de surpresa, porque saindo o registro de candidatura, já sai o CNPJ. E daí já começa o prazo para abrir conta, porque tem prazo também. Você não pode deixar abrir conta depois de 15 dias. Você tem 10 dias. Tem 10 dias para abrir o CNPJ, para abrir a conta. 3 contas, né? 3 contas. É muito sério. E às vezes passa batido. Eu estou preocupado em pedir voto lá na minha comunidade e fica defasada essa parte. Então, tem profissionais que pode ajudar nesse ponto. Ele vai pedir voto, ele vai na comunidade e o pessoal dele, alguém de confiança, vai dar esse respaldo, porque isso é muito importante. A Justiça Eleitoral, no ano de 2018, né, Maíra? Nos chamou as lideranças partidárias, a gente foi até representando naquela ocasião um grupo que nós trabalhávamos e depois, até antes nós sempre fomos. Até agora, recentemente, o tribunal está oferecendo um curso e a gente regularmente vai lá se atentar, isso fora dessa época de campanha que ela entrou. Ano passado mesmo teve um monte, a gente está acompanhando isso. E ela orientou para a profissionalização disso. A técnica ela tem que ser usada. Não adianta aquela coisa, tem um amigo meu que é advogado. Ou a pessoa o candidato que quer se reeleger, tem um advogado no meu gabinete. Ou eu tenho um contador amigo meu que faz declaração de imposto de renda. Ele vai essa legislação eleitoral. O que a gente a gente vê muito isso. Mas meu amigo é advogado, ele assina para mim. Olha a responsabilidade, assina para mim. Você tem que ter o conhecimento, você tem que estar acompanhando o que foi feito para você assinar para ele. Então é muito sério isso. E se você não faz um negócio bem feito, principalmente se você receber o fundo eleitoral, vai ter prejuízo financeiro. E não só financeiro. Hoje em dia o eleitor está muito esperto. Ele não quer votar num candidato que teve uma conta desaprovada num ano anterior. Olha só, tem um detalhe, para você ver como é que o negócio está indo. Você perguntou sobre, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa coisa de corrupção em campanhas e tal. Agora nessa edição vai ter, dentro desse sistema nosso de processamento, por exemplo, foi lançado tal coisa de forma errada ou equivocada, um erro de digitação. No lugar de 100 eu coloquei 1000, tá? E passou, poxa, daí eu me atentei e falei, nossa, vou arrumar. É algo que aquilo ali está em tempo real rodando. Não é um negócio que, tal dia eu tenho que entregar tudo isso aqui para a Justiça Eleitoral. Não, está em tempo real. Já estou enviando aquilo ali. Se eu retirar, ela já vai saber que eu tirei e consertei. Eu tenho que fazer uma nota explicatória do porquê que eu estou corrigindo isso. Por que eu errei? Por que você errou? Foi um erro? Ou você, de repente, colocou o valor, aí para bater lá, para cobrir o outro, você está... Então, assim, a justiça está funilando isso daí, está restringindo isso daí, para que você não caia nessa besteira de fazer coisa errada. Então, o candidato, o pré-candidato, ele vai chegar numa gráfica, mandar fazer um material... O candidato. Aí ele retira esse material,
pede a nota, a gráfica não tem a nota, Não, acabou. ele pega o recibo e vai apresentar o recibo. Acabou. Isso aí vai desencadear. Vai desencadear lá na frente. Vai desaprovar a conta quando dele. ele já acabou o período eleitoral. Já acabou o período eleitoral. Tá certo? Aí o que vai acontecer? A Justiça Eleitoral, como a doutora Maíra falou, ela é alinhada com a Receita Federal e com o Banco Central, né? Vai ver que teve consumo, de relação de consumo com aquela empresa, né? E aquela empresa é uma gráfica, supostamente, fonte vedada, não tem nota fiscal, é fonte vedada. Ou, por exemplo, ela é uma gráfica, mas não é. Ela está lá como locação de automóveis, ou ela está lá como galpão para guardar papel, mas gráfica ela não é. Quem que vai pagar isso? Ela? Ela não. Ela vai ter problema com a Receita Federal? Talvez possa o juiz eleitoral notificar, pedir para a Receita ver esse problema. Mas quem vai pagar é o candidato ou o partido. Por quê? Porque é fonte vedada. Ela não pode, o candidato ou o partido tem que ter conhecimento com quem ele está mantendo relação de consumo. Ah, mas isso aí é particular. Não, você tem que ir lá, pesquisa. Você tem que ir lá pegar o CNPJ, ver a vida da empresa, se é uma empresa válida mesmo. Até mesmo se ela está atuando no mercado há um certo tempo, para não ficar uma coisa meio... Caramba, essa empresa tem um mês, gastando tanto nessa empresa. O candidato, ele tem no bolso ali, vamos dizer, candidato a vereador, ele tem 30 mil reais no bolso para gastar. Ele pode gastar onde? Ele no rol tem vários elementos. Ele pode gráfica, ele pode locação de veículos, locação de espaço para comitê, ele pode publicidade nas redes sociais. Pessoal, principalmente o pessoal. E esse pessoal é tudo contratos pessoais. Né? Eu posso chamar, por exemplo, o pessoal aqui nesse bairro, eu tenho aqui o curral eleitoral meu, aqui todo mundo me conhece, eu vou contratar os principais personagens aqui, as figuras conhecidas. E vou pagar um valor para ele. Pode? Através de um contrato pessoal. Esse contrato ele vai ser apresentado no Justiça Eleitoral, vai ter recibo, vai ter tudo. Alimentação, ele pode fornecer alimentação. Então esse cabo eleitoral ele também tem que estar documentado. Porque ele vai prestar conta. Vai prestar conta. A Receita Federal, declaração de imposto de renda. CPF ativo? Como que você vai contratar alguém que nem CPF tem? Quem presta serviço para a eleição passa a ser obrigado no ano posterior a declarar imposto de renda, mesmo que não tenha o valor limite lá de movimentação. Então, voltando a esses 30 mil, o candidato ele tem na mão ali os 30 mil reais, fala, mas eu vou contratar aí 20 meninas, mais uns 10 rapazes para fazer campanha. Sim. E vou lá e pago... Só um parênteses, Dirceu, aqui. Isso acontecia muito. Esses 30 mil não pode estar na mão dele, tem que estar em conta. Tudo oficial. Tudo oficial. Ele não pode simplesmente contratar. Ele vai pagar em cheque ou transferência. Tá entendendo? Por isso que o Banco Central cruza com a informação também. Mudou aquela característica de eu tô com o dinheiro aqui, agora eu vou pagar meu pessoal, tá tudo certo. Acabou. O dinheiro tem que ter a entrada e tem que ter a saída. E tudo e com todo cheque. mundo vendo. Ou cheque ou transferência, TED. Não vai dar o cartão na mão do cara. Olha, o cara dá o cartão ali, eu vou sacar na boca do caixa 50 reais para pagar uma refeição. Não. Esquece. Vai. Isso aí parece uma bobeira, né? Mas reprova uma conta de campanha, como já teve um monte de casos de gente que foi lá e, aliás, sacou o dinheiro e gastou com coisa que não tinha nada a ver com campanha. Com roupa. Uma roupa pra quem? Compra de voto. Aí se ele falasse que ia pra alguém... A gente fica vendo cada coisa que até é esquisito falar. Mas teve pessoa que fez empréstimo com a conta eleitoral. É claro. Agora, nessa nova edição agora abriu a porta para poder pagar o advogado e o contador com o valor de fundo de campanha. Coisa que não podia, até então, antes não podia, esse valor não era para usado. E mais do que isso ainda agora, também a gente está dando risada disso, que reforma do diretório. Eu posso então, eu quero pegar essa janela aqui, que é quadrado, eu quero aumentar ela. Com dinheiro, agora eu posso fazer isso. E também passagens aéreas também, até para não filiados ao partido. Tem essa também, tá aí na nossa resolução. Pode nossa resolução permite isso. Olha, é um assunto interessante, é um assunto polêmico hoje, né? Para quem não conhece, a maioria não conhece. Com certeza, os pré-candidatos a vereador da maioria das cidades não têm essa informação tão precisa, né? Precisa. Porque, como a doutora Maíra disse, não é eu tenho um advogado que assina, não é só isso, não.
tem que conhecer a legislação eleitoral, que já é complexa e agora ficou mais complexa ainda. Então, para você não ter aborrecimento, você tem que estar muito bem assessorado. E o programa hoje está trazendo aí 2 pessoas com profundo conhecimento para explicar quais são os procedimentos que você tem que ter nessa eleição de 2020. Para você que é eleitor, continue aí acompanhando e vote certo, mas para quem é candidato a prefeito e a vereador, tem que estar embasado nessa nova legislação. Então eu quero aqui agradecer a participação dos dois, nós vamos voltar a conversar mais, porque aqui, além de ser um programa de entrevista, doutora Maíra, nós prestamos serviço, e isso é prestar serviço. Tá? Sempre disposto, Maíra, à disposição. Se precisar. Para falar de impulsionamento também, que é um tema muito abrangente, é o que eu acho que vai ser determinante aqui para as eleições. Pois é, impulsionamento, internet, tem tanta coisa para falar. É importante falarmos também, assunto específico. A gente fala só de propaganda eleitoral, de campanha, só de prestação de contas, porque dessa forma a gente abrangeu um pouquinho de cada. Para quem está assistindo, fica um pouco confuso, porque realmente é um pouco confuso mesmo. Então, se tivermos a oportunidade, nós voltamos e falamos um dia especificamente de campanha de eleição, campanha eleitoral, propaganda, publicidade, marketing, que for possível. E outro dia nós falamos especificamente de prestação de contas, que é um super importante. Com certeza você que está assistindo aí está aguçado para que saiba sobre a internet nessa eleição de 2020, né? O que pode, o que não pode. Exatamente. Então, os dois, já estou convidando aqui, vão voltar aqui no nosso programa para nós conversar mais sobre esse assunto e você ficar melhor informado. Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui. Espero sua volta. Vamos continuar informando e prestando serviço para essa moçada toda aí. Muito obrigado. Doutora Maíra, obrigado mais uma vez por atender nosso convite e vamos estar juntos aí para orientar, para que nós tenhamos aí bons candidatos sem preocupação, sem problema. Com certeza, né? Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição no que precisar. Legal. Álvaro Xavier e doutora Maíra Marchetti foram os nossos convidados de hoje nesse programa Pense Nisso, onde nós tratamos do assunto eleições 2020 e a nova regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Nós voltamos a falar mais desse assunto nesse Pense Nisso para que você enriqueça ainda mais o seu conhecimento, principalmente para você que é pré-candidato. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência e amanhã às 10 da noite nós estaremos de volta aqui na TIC TV para mais uma apresentação do Pense Nisso. Muito obrigado e até lá.